Meu Deus dos cachorros. Trilha sonora dos cachorros não dá, né? Então, meus queridos, é com muita alegria que iniciamos o nosso encontro com o Evangelho dessa semana, buscando a nossa conexão com Deus, com Jesus, o nosso Mestre querido, com Maria Santíssima, com os benfeitores espirituais que com certeza estão presentes nessa reunião, amparando, envolvendo a cada um de nós nessas vibrações de fortalecimento, de sustentação, nos amparando em nossas necessidades. Mestre Jesus, nós te pedimos que nessa noite as nossas mentes se abram para que possamos compreender os seus ensinamentos e que tenhamos essa coragem, a disposição de trazermos a sua vida, trazermos o seu Evangelho para dentro de nós. Que possamos vivenciar esses ensinamentos, nessa certeza de que o Senhor é o caminho, a verdade, a vida, e que possamos sair hoje fortalecidos, na certeza de que somos capazes sim, de aprendermos, de vivenciarmos, de caminharmos e levantarmos tantas vezes quantas forem necessárias, porque Jesus é o nosso Mestre e está conosco. E é com muita, muita gratidão a Deus pela nossa vida, gratidão a Jesus, gratidão aos benfeitores espirituais, que nós vamos iniciar hoje com esse dia tão especial que antecede o Natal, onde temos a grata oportunidade de ouvirmos as considerações do Evangelho através da nossa querida amiga Kátia Flock. Que Jesus possa ampará-la, fortalecê-la, para que ela traga para cada um de nós as reflexões da noite. E assim, com muito carinho, envolvemos a Kátia, convidando-a para dar a sua palavra. Que assim seja. Que gostoso! Nossa, eu ficaria aqui ouvindo até amanhã. As suas explanações de carinho e de amor, Mo. Então, agradeço a Mônica, ao grupo, pelo convite. É sempre bom nós refletirmos sobre Jesus. E ainda essa passagem, né? Que está em Lucas, o capítulo 10, versículo 25 a 37, o bom samaritano. Então, antes de começarmos a explanar sobre o bom samaritano, nós gostaríamos de ir um pouquinho para aquela época onde nós lembramos que existia a peregrinação, né, dos discípulos e de Jesus e de todos os religiosos. Então, certa feita, Jesus precisava fazer a sua peregrinação e ir em rumo a Jerusalém. Por quê? Lá teria uma grande festa comemorativa que representava uma data muito importante para todos daquela época, que era a Páscoa. Então Jesus tinha que ir para Jerusalém. E nesta ida para Jerusalém, ele queria dar uma paradinha na Samária, que é para, né, ficar lá um pouquinho, ficar hospedado em algum lugar lá, e depois descansar e prosseguir a sua viagem, né, a sua caminhada de peregrinação até chegar em Jerusalém na festa da Páscoa. E os discípulos todos aprovaram e falou: sim, sim, mestre, vamos sim. Na ida para Jerusalém, nós paramos em Samaria. E na Samária, eles até ficaram questionando Jesus o porquê parar na Samária, sendo que a tribo da Samária, eles eram extremamente
inimigos dos judeus. Eles não gostavam dos judeus. Mas Jesus queria passar na Samaria. E aí os discípulos falaram, então tá bom, mestre, então nós vamos encontrar uma hospedagem, vamos parar lá, descansar e prosseguir viagem até Jerusalém. E aí eles foram rumo a Samaria, buscaram uma hospedaria, só que todas as hospedagens que eles paravam, lhes eram negada a entrada para se hospedarem. E Jesus, com aquela mansuetude, com aquele carinho, não tem problema. E só que João Evangelista ficou estarrecido e falou: como? Se é por lei todas as tribos acolherem os peregrinos, receber os peregrinos, seja onde for, na hospedagem, na sua casa, enfim, não importa. Ele ficou muito enfurecido porque ele foi para uma hospedagem e não quiseram receber nem os discípulos e nem a Jesus. Lembrando sempre que os samaritanos e Jesus viviam como grandes inimigos. Eles tinham amor ao mesmo Deus, mas eles eram inimigos porque os samaritanos não aceitavam as leis judaicas. Eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam na forma das leis judaicas. Então, eles eram super inimigos mesmo. Então, os judeus passando na Samaria, eles corriam um grande risco. Mas mesmo assim, Jesus quis ir, foi, e ninguém quis dar hospedagem a eles. E o que aconteceu? Eles continuaram a sua jornada. E nessa jornada longa, eles andaram muito pelo deserto até chegar a Jerusalém. Passaram fome, né, muitas horas só caminhando, passaram sede e sono. Não tiveram hospedagem, não dormiram e foram para Jerusalém. E ao adentrar a cidade de Jerusalém, cansados, todos muito cansados, eles foram abordados, ou melhor, Jesus foi abordado por um doutor da lei. Que é claro, quando você está cansado, com fome, desgastado, com sono, você será abordado por alguém te fazendo perguntas, você vai falar assim, nós, seres normais, humanos, iremos falar assim, olha, dá para a gente responder, porque eu estou exausto, não aguento mais nada, por favor, mais tarde a gente conversa. Mas Jesus, com a sua mansuetude, acolheu esse doutor da lei, que o questiona, Então, esse doutor da lei chega perto de Jesus e questiona: qual é o mandamento maior, Jesus? Mestre, chamando-o de mestre. Aí Jesus, obviamente, com toda a calma e tranquilidade, mesmo desgastado de caminhar muito, cansado, com sede e com fome, com toda a tranquilidade e delicadeza que nós, seres humanos, não teríamos com certeza, nós iríamos ficar extremamente angustiados e falar, sai daqui que eu estou cansado, não quero nem falar com você. Mas Jesus o acolhe. E aí ele levanta e ele entende que aquela pergunta daquele doutor da lei, que tinha muito conhecimento, era com um intuito extremamente negativo. Ele queria desarmonizar e testar Jesus. E Jesus, quando ele faz essa pergunta, quando o doutor da lei fala assim, qual é o maior mandamento? Jesus faz a outra pergunta, o que está escrito na lei? E a segunda pergunta, como você lê a lei? Ele não esperava, com certeza, a forma de Jesus colocar-se diante da pergunta dele. Aí ele diz, amar a Deus com todo o coração, amar a Deus com toda a alma,
amar a Deus com toda a força e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus falou: você está corretíssimo. Vá e siga isso e viverá. E aí o doutor da lei, não contente com a resposta de Jesus, que queria, né, tirá-lo daquela harmonia, queria testá-lo, queria maldizer, né, queria ver se ele saía daquela harmonia tão pura que ele chegara a conquistar em todos os momentos, mesmo os mais difíceis. Não conseguiu. Então ele diz assim: mas quem é o meu próximo? Lembrando bem que quando ele diz amar ao Senhor teu Deus com todo o coração, os judeus na época, o simbolismo do coração não era só o coração a nível de sentimento, mas a nível de inteligência, de sabedoria. Então é muito importante nós lembrarmos disso, amar a Deus com sabedoria, com inteligência e com sentimento. Nós temos que saber quem nós estamos amando. Então a lei e a escrita judaica, ela tem um sentido totalmente que nós, muitas vezes, não entendemos ou não sabemos interpretar. Então, quando ele diz amai a Deus de todo o coração, é com sabedoria, não só com sentimento, mas com a inteligência de refletir o que é Deus. Amar com toda a alma. O que é a alma? A alma é a completude do indivíduo, da matéria e da parte espiritual. E com toda a força. O que é toda essa força? Com toda a coragem. Nós precisamos aprender a amar a Deus com toda a coragem de passarmos por situações adversas e sobreviver a elas, sem brigar com Deus, compreendendo que tudo isso que nós estivermos passando, com certeza tem uma grande sabedoria por trás, e ela é uma sabedoria divina. E ela vem para nos ensinar. E ela vem para nos mostrar qual é o melhor caminho e por que nós estamos sofrendo. Que nós possamos deixar a arrogância de acreditarmos que sabemos tudo, que já sabemos interpretar tudo. Hoje em dia nós sabemos que todas essas informações, todo esse estudo da nossa doutrina, ela tem uma fundamentação maior, que é nos tornarmos mais humildes e entendermos ao fundo o sentido das letras, porque elas poderão mexer com a nossa intimidade e elas devem mexer. Então, quando Jesus responde isso, aliás, quando o doutor da lei diz: e quem é o meu próximo? Jesus não se quebra. Jesus não se sente intimidado. Jesus simplesmente olha para ele e fala: certa feita, um homem vinha descendo uma estrada e vinha de Jerusalém para Jericó. E nessa estrada, ele foi abordado por assaltantes que o bateu, tirou suas roupas, massacrou, judiou do corpo, tirou tudo que pertencia a ele e foram embora. E esses assaltantes deixaram este indivíduo caído na estrada. E, em seguida, com este ser deitado na estrada, desce pela estrada um sacerdote. E esse sacerdote, quando olha este indivíduo, lembremos que sacerdote, ele era um representante religioso. Ele sabia das leis. Ele sabia muito bem as leis.
Ele desceu a estrada, olhou, atravessou a estrada e foi embora. Nós precisamos entender com a alma e o coração, que é com nossa racionalidade e com o nosso sentimento. Por que que Jesus deu esse exemplo? Em seguida, desceu outro homem, um levita, que também era um representante, um sacerdote da tribo que sabia e conhecia todas as leis. De repente ele desce, olha esse indivíduo, atravessa a estrada e continua o seu caminhar. Até que, de repente, vem descendo a estrada um outro indivíduo. Ele vem passando pela estrada a cavalo. Ele olha e vê esse ser jogado, sangrando, sentindo dor, que tinha acabado de ser assaltado e levado uma super surra. Estava gemendo de dor. Ele para, desce do seu cavalo, mas antes disso, esse samaritano, nós temos que lembrar, ele é da tribo da Samária, que são extremamente inimigos dos judeus. Extremamente inimigos dos judeus. E quando esse homem desce do cavalo, leva em direção a ele vinho e óleo e começa a fazer de imediato um curativo nas feridas. Com todo carinho, pega esse homem, coloca sobre o seu cavalo e segue em rumo à primeira hospedagem para que este indivíduo possa ser cuidado, tratado. E ele vai para a primeira hospedagem e desce-o do cavalo, leva e fala para o hospedeiro: cuide deste homem, ofereça a ele o que você tiver de melhor. Cuida dele. Deu a primeira entrada e disse: na volta eu volto por aqui, passo, acerto tudo que você gastar com ele. Ofereça a ele o que você tiver de melhor: roupas, sapatos, alimento, todos os cuidados. Eu te restituirei. E ele vai embora. Aí, o doutor da lei, ouvindo essa história, e Jesus pergunta: qual desses três homens foi o homem mais misericordioso? Aí o doutor da lei diz: o terceiro homem, porque ele foi o que socorreu. Aí Jesus olha para ele e diz: qual foi o comportamento dele? Jesus, ele socorreu. Ele fez o melhor que ele podia. Ele conhecia? Não, ele não conhecia. Esse indivíduo não fazia parte do grupo dele. Ele nem perguntou, ele simplesmente serviu. Aí Jesus olha para ele e diz: então, esse é o teu próximo. Siga esse exemplo e viverás feliz. Então, na verdade, esta parábola do bom samaritano nos desperta muito a atenção para a superficialidade que ainda passamos pela vida a viver. Nós ainda estamos muito superficiais, tentando nos aprofundar, porque esta passagem cala muito aos nossos corações. Os judeus até hoje só consideram irmãos os judeus.
Nós não podemos carregar esse drama na nossa vida íntima de socorrer aqueles que acreditam ou fazem aquilo que nós achamos que é o correto. Porque, na verdade, todos somos irmãos diante de Deus. Deus é amor. E nós precisamos tirar do nosso coração aquelas pessoas que nós acreditamos que não são nossos amigos, que eles são os nossos inimigos fazendo o mal. E nós precisamos lembrar que Deus ama a todos, até aquelas pessoas que você não gosta ou que não gostam de nós. Deus ama e protege com todo carinho e respeito. E muitas vezes nós estamos achando que nós estamos certos e que Deus deveria não amar aquelas pessoas ou aquela pessoa que faz o mal, mas Ele ama. Então está aí o grande segredo desta parábola para todos nós. Nós temos que sair do patamar de ajudar ou até julgar aqueles que ainda não fazem o que nós estamos iniciando o exercício nessa jornada tão importante que é a exemplificação. Nós sabemos que existem pessoas em torno de nós nos observando o tempo inteiro, querendo repetir as nossas ações, boas ou não boas. Se são boas, a pessoa diz: puxa vida, eu queria ser tão bom quanto aquela pessoa, que compreende, que está sempre de bom humor, que está sempre relevando as atitudes. Mas também existem aqueles que olham e falam: poxa, eu quero ser como essa pessoa, violenta, agressiva, porque esta pessoa está certa. Ela está certa. Nós até fazendo um comportamento ou tendo um comportamento inadequado, nós somos exemplos ruins para as pessoas, principalmente para as mais suscetíveis e que gostam de nós. Elas vão repetir o nosso comportamento inadequado. Então, quer dizer, o que é que nós estamos esperando para nos corrigir? Sejamos bons exemplos. Na escala evolutiva em que estivermos, não importa. Que nós sejamos seres ainda confortáveis no estágio em que nos encontramos. Porque não é um espinheiro o estágio em que nos encontramos. O estágio em que nos encontramos é um estágio de observação, de tomada de consciência para que nós possamos mudar algo. Então, partindo desta reflexão, o que nós vamos buscar? Em primeiro lugar, nos aceitar como estamos para poder mudar. Sair da superficialidade e ir para a profundidade, que é correr o risco, entendendo os ensinamentos de Deus através de Jesus, porque Jesus veio como representante mor de Deus, nosso governador planetário. Ele pessoalmente veio reabilitar todos nós. Ele veio pessoalmente mostrar que todos nós somos capazes de mudar, de sermos melhores e de sermos pessoas do bem. Então, quando nós lembramos do mandamento maior, que é amar a Deus acima de todas as coisas, nós estamos entendendo que Deus é perfeito, que toda a criação divina tem a essência da perfeição, mesmo tendo a graduação e o período para chegar aonde precisa, mas que todos nós temos esse germe de perfeição, que vai gradativamente, de acordo com as nossas reencarnações, aflorando, aflorando e pegando um vulto cada vez melhor. E aquele que ri é aquele que olha com desdém aquele que está tentando melhorar. É como Emmanuel diz, é aquele que está caindo lá do 40º andar, que ele vem caindo, mas vem sorrindo, até a hora que se esborracha no chão. Ou seja, enquanto nós estamos fazendo mal, enquanto nós estamos olhando com desdém as pessoas, o que está acontecendo?
nós estamos achando que está tudo ok, tudo certo. Mas nós estamos caindo. Nós estamos caindo. Nós precisamos despertar a consciência para sair desta queda espiritual que muitos estão sem perceber, mas que em dado momento vai despertar no chão quebrado. Chegou a hora de nós lembrarmos que ainda existem muitos doutores da lei questionando Jesus nos dias de hoje. Talvez não tenham tanto conhecimento como aqueles doutores da lei de Israel, mas que ainda estão confrontando os ensinamentos de Jesus, que ainda estão rindo dos cristãos, que ainda estão blasfemando os ensinamentos. Então chega a hora de nós colocarmos em prática de uma forma amigável e não nos incomodarmos com os risos daqueles que estão querendo o nosso mal, que são a plateia torcendo para que nós caiamos em tentação. Então, nós precisamos agora lembrar que Jesus, este grande psicoterapeuta da alma, nos traz, através da sua pedagogia do amor, a possibilidade de nos encontrarmos e de deixarmos fora de nós todo e qualquer ressentimento, deixar fora de nós toda e qualquer ideia negativa em relação a quem quer que seja. Nós todos estamos a caminho da luz. Todos nós estamos fazendo o que conseguimos fazer. Mas todos nós iremos responder pelos nossos atos. E principalmente por estarmos numa doutrina que nos ilumina tanto. Uma doutrina que Jesus disse que enviaria o grande Consolador, o Consolador prometido. E que ele estaria nos impulsionando para uma grande evolução através de grandes revelações espirituais, que é a nossa doutrina, que é a revelação maior de duas bases que eu acredito ser super importantes. É que nós não morremos espiritualmente. Que tudo que nós fizermos nessa vida terá um eco na vida espiritual. E que a nossa vida atual ela é super breve. Não importa a idade. Ela é breve, mas ela tem que ser significativa. E sempre há tempo de renovar o nosso comportamento. Então, esta parábola do bom samaritano nos convoca a uma irmandade sem denominação, uma irmandade que tem como bandeira o amor. E esse amor que nós ainda não conhecemos muito bem, porque ele não é o amor ágape, que é o amor absoluto, mas ele é um amor que nós hoje temos a capacidade de pelo menos compreender quando nós estamos servindo a alguém ou fazendo bem às pessoas, indistintamente, religioso ou não religioso, espírita ou muçulmano ou cristão ou evangélico, não importa. Ou nada, ou um ateu. Que nós sejamos esses encarnados à procura da nossa verdade, à procura desse Jesus que vem como um mestre, depositando no coração de cada um de nós a semente da fraternidade, do amor e da compreensão. Que nós sejamos, sim, esses representantes humildes, porque pequenos. Somos muito pequenos no sentido da evolução, mas muito capazes e inteligentes para pôr em ação aquilo que nós já aprendemos. É difícil? É trabalhoso? É sacrificante? Não importa. Mas todos nós somos capazes de fazer esta transformação. Então, esta parábola do bom samaritano, ele nos convoca
a esta reflexão do amor, da fraternidade. Se nós tivermos a condição de fazer uma pessoa durante a nossa vida se reverter, se reabilitar, nós já ganhamos a nossa vida. Agora, você imagina se nós conseguirmos reabilitar mais pessoas. Vocês podem estar pensando, mas quem somos nós para reabilitar alguém? Nós somos indivíduos, filhos de Deus, que têm a divindade no âmago, sedentos para viver essa prática. Porque Jesus disse, vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. E isso nos delega, com essas palavras divinas de Jesus, nos delega uma responsabilidade e uma capacidade de transformar não só a nós mesmos, mas aqueles que estão em nosso redor, família ou até a nossa comunidade. Desde que possamos entender essas palavras misericordiosas e sábias desse nosso grande governador Jesus. E é por ele que todos nós estamos aqui hoje, e é por ele que nós estamos à frente de uma doutrina que nos ilumina tanto, que nos coroa de coragem, de fraternidade, de aceitar o sacrifício e de continuarmos em pé, seja qual for a nossa prova. Então, meus queridos, eu não sei até quanto tempo mais eu tenho, ou se já passou, Mônica? Não passou? Tenho mais quantos minutinhos? 5 minutos? 5? Então, eu gostaria de mostrar que estas reflexões que nós estamos fazendo hoje, com esta passagem, com este resumo que Jesus deu a todos os seus ensinamentos como a base, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ele coloca essa plataforma, vamos virar, como se nós pudéssemos virar a árvore de ponta cabeça. A árvore de ponta cabeça, nós vamos colocá-la diante do nosso corpo e vamos entender que a árvore de ponta cabeça começa com as raízes na nossa mente. E o nosso corpo são os galhos, as folhas, as flores e os frutos. Esta árvore da vida, que foi denominada pelos celtas de muitos e muitos e muitos séculos atrás, com essa grande sabedoria dessa cultura celta. Então, nós estamos hoje entendendo que toda a nossa reflexão tem que ser embasada como raízes para sustentar uma raiz bem estruturada, ela vai oferecer bons frutos. Jesus fala isso o tempo todo, que ele era o jardineiro e que nós não tínhamos direito de estragar a árvore. Nós deveríamos cuidar desses ensinamentos que ele permitiu pessoalmente nos ensinar. Ele veio, ele se permitiu, ele trouxe a sua pessoalidade para poder se manifestar e dizendo que nós deveríamos cuidar desses ensinamentos que ele nos trouxe com tanto amor e colocar em nós. Então, que possamos todos lembrar que as raízes da árvore, elas são de extrema importância para que a árvore se mantenha forte. Se as raízes estiverem bem preparadas e bem alojadas na terra, ela vai buscar a água e os nutrientes necessários, não importa o tamanho da árvore, ela pode ter 50 metros. O topo lá da última folhinha irá receber todos os nutrientes e a água necessária para se manterem fortes. Então, meus queridos, vamos entender que é a nossa mente que irá fazer toda a condição da nossa saúde física,
da nossa estrutura emocional, dos nossos sentimentos, para que nós possamos viver nessa vida de forma muito mais saudável e coerente. Então, que todos possamos lembrar que nós somos uma árvore, de ponta cabeça, que aqui estão as raízes e aqui estão os galhos, as flores, as folhas e os frutos. Que todos nós possamos pensar nesse aspecto filosófico da vida verdadeira, que é a mente. Nós poderemos perder o corpo, mas jamais perderemos a nossa mente. A nossa mente é a nossa, somos nós eternos. Quanto mais nós melhorarmos a forma de pensar a vida, melhores nós estaremos aqui e sairemos daqui com certeza unificados com a materialidade, com todos esses ensinamentos que enquanto encarnados conquistamos e com a espiritualidade, fazendo bom uso de todos esses ensinamentos que nós estamos obtendo a partir de Jesus. Que nesta encarnação, ou que em poucas encarnações passadas, nós resolvemos ouvir. Nós resolvemos aceitar. E por isso nós estamos nesta doutrina iluminativa, que nos coroa de informações extremamente preciosas, que irão nos transformar para podermos ser seres humanos. Pois o cristão nada mais é do que um ser humano. Ele não precisa denominação, ele só precisa ter amor. E é isso que nós estamos treinando, e é isso que eu acho que poderia ser um resultado desta parábola tão iluminativa, tão profunda. E Jesus, né, com a sua amorosidade, jamais perde a condição de mestre, jamais perde a condição de amor, jamais perde a condição de olhar para aquele que está incisivamente querendo desestruturá-lo com amor, com respeito e compaixão. Então, esse é o grande legado desse nosso mestre bendito, que substituiu todas as formas punitivas para formas reabilitadoras, que é o nosso momento atual. Então, Mônica e a todos, agradeço assim esta grande possibilidade, se vocês quiserem se posicionar, acrescentar, abrir o coração, sejam muito bem-vindos a todos agora, nesse momento. Mário, Alfredo. Agradecemos a Kátia pela dedicação, por lembrar da historinha do bom samaritano, tão rica de lição, ainda mais nessa época do ano, onde nós paramos para refletir um pouco mais, a proximidade do Natal, né, o advento da vinda do Messias. A cristandade é muito grande, né? E não importa se um vê de um jeito, outro vê do outro, mas a riqueza da lição é grande. Eu tenho certeza que nós vamos ter nessa semana aí boas reflexões sobre o bom samaritano, que a Kátia trouxe direitinho para nós, e esperamos contar com ela mais vezes. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a Val tinha comentado dos embates da vida, como é difícil a superação, mas como o Espiritismo, através das escolas, dos livros, das palestras, ajuda a criar hábitos novos, formas de pensar novas, e nós acabamos, às vezes, superando certos embates sem agirmos da forma como outrora agíamos. E é isso, Val, é progresso, é evolução. Todos nós evoluímos, mas, como a Mônica lembrou, a evolução, segundo Emmanuel, segundo André Luiz, é em milímetros. Né? As coisas erradas se aprende muito fácil, as coisas boas, por que são difíceis? Porque é desconstruir e reconstruir. Então, a
acaba sendo mais lento, acaba se medindo em milímetros. Não precisa nem pegar a régua. Pega um pedacinho dela para medir a evolução, mas todos estamos evoluindo, porque a lei é de evolução, não é de involução. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, podemos aproveitar a presença da Kátia ainda entre nós. Se não, eu vou seguir. E hoje, não por acaso, né? Eu tinha baixado uns livros para ler aí, e um deles, eu nem sabia que existia esse livro, chama Ima e Vida. Quando fala Ima, lembramos das aulas lá do Educação Mediúnica, onde tem o homem e o imã, né? Os magnetismos. Mas esse livro Ima e Vida, que Maria Dolores ditou e o Chico psicografou, por que eu parei nesse livro? Eu estou lendo outros livros no tablet. Aí eu cliquei, nem vi o prefácio, nada, falei, deixa eu ver a primeira lição. E é com a primeira lição que eu vou fazer o encerramento, porque ela faz uns versos relacionados a Pedro. Esses versos me emocionaram quando eu li, porque eu me transporto nos textos e procuro sentir aquilo, né? E o texto diz que é o momento em que Pedro desperta no plano, não fala no plano espiritual, né? Que ele desperta. Ele olha, está numa sala, deitado, não entra muito em detalhes, se cama, o que tem ou o que não tem. E ele, naquelas frações de segundos, começa a recuperar a memória e lembra da sua crucificação, exatamente como a Kátia conta, de cabeça para baixo. Mas ali foi num ato humilde, por não querer se sentir comparável a Jesus na crucificação. Ele compreendia a sua inferioridade moral em relação a Jesus e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Ele recupera aquilo e olha à volta e vai recobrando, então, o controle sobre si mesmo, sente muito cansaço. É a transição de planos, né? Do plano material para o plano espiritual. E em meio a esse raciocínio, a porta do quarto, da sala onde ele se encontra, se abre e se faz um clarão. E aquele clarão vai tomando forma e se aproxima dele e o acolhe num abraço. Era Jesus. E Pedro sente toda aquela energia, não consegue falar, mas Jesus diz, como está, Pedro? Ah, estou muito cansado pela transição. E Jesus, então, fique em repouso. Não, mestre, não se afaste de mim. Não, eu não posso parar, eu não tenho repouso. Eu tenho uma obra muito grande que o Pai confiou em mim. E eu não posso parar, eu vim aqui te receber, dizer que estamos juntos. E Pedro rapidamente entende a mensagem que Jesus passava. E Pedro diz, mestre, estou pronto, vou contigo para o trabalho. Então, essa lição não foi por acaso. Tantas lições tem nesse livro, e eu peguei essa, porque a época do ano nos remete a isso. Pelo menos nessa época do ano, abramos a porta para que Jesus entre. Sigamos os passos juntos com Ele. Ele já deu todo o caminho, todas as lições. É só seguir. E estar com Ele é estar leve, porque o jugo dele é leve, ele disse.
Então, nessa época, foi muito propícia essa lição para multiplicar com vocês e com tantos outros que encontrarmos, do abrir as portas do nosso coração para ele entrar, das nossas mentes para ele entrar, para que possamos seguir por esses caminhos iluminados de paz e de harmonia e compartilhar. E assim eu convido a todos para que possamos acompanhar Jesus nos presídios, nos cárceres, locais de abandono, asilos, albergues, para que possamos levar luz para esses lugares, paz, harmonia, que as pessoas se fortaleçam através desta vibração, para que possam compreender que é um momento que passam nas múltiplas jornadas que ainda teremos pela frente, que compreendam a necessidade desse refazimento nesses locais de abandono, que busquem em Jesus, nos evangelhos de Jesus, o bálsamo que possa suavizar essas feridas, que possam buscar o despertar do entendimento para compreender a necessidade de seguir o caminho do bem, da paz e do amor. Que todas as pessoas que estiverem sozinhas nesses dias pelos mais longínquos lugares neste planeta, que possam receber também, através de Maria, o consolo que precisam, que possam valorizar a vida, que possam valorizar aquilo que têm, que possuem, e que possam tornar as suas vidas mais leves, mais agradáveis, que possam compreender que um dia tudo passará, que um dia tudo se explicará, que um dia tudo compreenderemos. Por enquanto, precisamos apenas buscar o refúgio em Maria, buscar o refúgio em Jesus. Te agradecemos, Jesus, por tantos momentos bons que o Senhor nos permite, que possamos, assim como o bom samaritano, levar pouco ou muito que aprendemos, que temos, para consolar, para levantar aqueles que caíram, para aliviar corações oprimidos, para mostrar o teu caminho, Jesus, a todas essas criaturas que o Senhor colocar em nossos caminhos. Que a lembrança do bom samaritano esteja sempre presente em nossas mentes e nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus.